Laroie Exu. Exu Mojubá. Saravá para nossa audiência. Hoje o nosso papo é sobre Exu. Mas não é um papo para ensinar o que é Exu ou falar sobre Umbanda, ensinar o que é Umbanda. Tem bastante desse assunto online, tem bastante desse assunto no Instagram, tem estudos de Umbanda à distância, né, EAD, tem muitos cursos bons para aprender sobre isso. E Exu é muito profundo, eu acredito, pra gente conseguir explicar em uma hora o que é Exu. O nosso papo hoje é nossas experiências com Exu. E como todo mundo que não nasceu na Umbanda ou no Candomblé, enfim, acredito que as primeiras experiências com Exu possam ter sido um pouquinho assustadoras, né? Ou desconfortáveis, ou dizer assim, meu Deus, será que é isso mesmo? E existe aí uma forma, né, de espiritualidade que a gente não tá acostumado, né? Desde criança a gente escuta, aprende, né, para quem não é dessas religiões, que a espiritualidade é luz, é amor, e que amor é falar suave, é luz branca, é acolhimento, é colo, né? Dar um colo, um carinho, uma atenção, né? Vou usar uma frase só para dar como exemplo, né? Descansa nos braços do pai, né? É isso que a gente aprende na maioria das religiões. É isso que a gente aprende, né? Que Deus é isso, espiritualidade é isso. E a gente não aprende que amor também pode ser dureza, né? Um pai e uma mãe, quando são duros com um filho, é por amor, né? Tem limite, tem educação, e é isso que Exu é, né? Exu e Pombagira, porque, só para contextualizar pro pessoal, Pombagira é só a essência feminina, né, de Exu. Então a gente tem uma mesma linha de trabalho na polaridade masculina e feminina, mas essa é a única coisa que muda entre os dois, né? Única coisa, vamos colocar entre aspas, que aí dentro dos aspectos de trabalho algumas coisas mudam também justamente porque a energia muda, né? Existem trabalhos mais para energia feminina e trabalhos mais para masculina, então eles atuam um pouco diferente. Mas a essência é essa, né? De Exu e Pombagira saem do mesmo princípio. E onde eu tava? Por que eu comecei isso? A falar isso? Você estava falando como as pessoas não entendem muito como Exu pode ser tão firme. Isso, então, como pai e mãe, né? Como educar, né? E Exu e Pombagira são duros com a gente na maioria das vezes que eles vêm. E às vezes no nosso olhar até a gente pode achar rude, pode achar grosseiro, e pode parecer com aquela imagem que pintam Exu diabo, né? Personificação do mal. Isso, porque tem a risada, tem aquele jeito mais diabólico, entre aspas, de falar. E é duro mesmo, e muitas vezes a gente ouve, eu não tenho tempo, rápido, eu não tenho tempo, eu tenho coisa pra fazer. E a atuação deles, lá vou eu falar o que eu disse que eu não ia falar sobre eles. A atuação deles na nossa vida é muito maior do que a gente consegue expressar aqui. Exu é praticamente nós mesmos, né? De tão ligados que nós somos aos nossos guardiões Exu. Eles estão intimamente ligados à nossa encarnação. Então o que acontece conosco acontece com eles, basicamente. Eles são quase que responsáveis por nós, né? Então, eles estão experienciando essa jornada com a gente. Mas eles não fazem só isso, né? Não. Eles fazem muita coisa, resgates no umbral, são a polícia do umbral. E eles vão até onde quase ninguém consegue chegar. São poucas linhas de trabalho que vão tão profundamente, em dimensões tão negativas, né? No baixo umbral mesmo. E você imagina um policial enfim, acontecendo alguma coisa, esse policial precisa agir num rebuliço, alguma coisa acontecendo, e ele vir com amor tentar prender um bandido. Ele apartar uma briga que tá tendo uma confusão lá, todo mundo, né? No meio da cadeia, vamos supor, se né? Lá, e ele não pode chegar, olha, gente, né? Não.
Isso postura, tem né? que ter postura, mas ó, disciplina, né? palmas pra postura. Vamos pra postura, que depois eu vou contar. Que ele sempre fala pra mim, postura, eu sei, senhor. A postura diz muito, né? E eu gosto de dizer, antes da gente entrar nas nossas experiências, que muita gente ainda não se deu conta, mas nós vivemos uma guerra. Uma guerra entre luz e sombra. No sentido de almas, né? Querendo a luz e almas querendo as sombras, né? Vivendo, se alimentando das sombras. Assim como temos almas que trabalham e almas que roubam dentro do sistema encarnatório. Então, desencarnados, nada muda, gente. Aqui é igual lá, né? Não é lá que é igual aqui. Aqui que é igual lá. A gente tá reproduzindo o que tem lá. Então... vamos chamar Exu de guardião, né? Ele é um caminho, ele é a linha de frente, ele vai na frente, desbravando. Pensa que a gente vai entrar no matagal, tem que alguém na frente lá, abrindo caminho. Para nós, Exu, que vai na frente e abre o caminho. É isso aí. Ele vai e guarda, né, a nossa... Isso. Então, tendo em mente que existe o auxílio de forma mais dura também, como um pai e uma mãe, né? Exu e Pombogira fazem esse trabalho. Também levem em mente, levem em consideração esse trabalho de policial, esse exemplo de policial. Porque como que eu vou prender um bandido com amor? Como que eu vou chegar? Eu gosto de dar o exemplo da guerra. Chega lá na Ucrânia e diz, dá um abraço no Putin, dá um colo, quem sabe tudo ele para de te atacar. Vai funcionar? Não vai, né? Precisa de algo mais duro, precisa de postura. Não adianta tu entrar numa guerra e tá com uma postura de abraço e amor. Claro, você precisa do amor, precisa orar, precisa rezar, precisa ter as suas crenças, tudo, mas também precisa se defender. E tu não vai deixar tua casa toda aberta pro inimigo entrar. Se tu precisar botar um policial na frente da tua casa porque tu tá sofrendo ameaça, tu vai colocar. E é aí que Exu e outras entidades atuam. Até a própria guerra, né? Sempre tem a linha de frente, né? Tem os que vão primeiro, né? Que vão abrir o caminho. Eles botam a mão na sujeira. Eles que vão lá no lodo e fazem o trabalho pesado. Por isso, eles estão sempre de preto. Porque para trabalhar no umbral, que é um local escuro, pensa uma luz, porque eles são espíritos de luz, são entidades de luz. Então, eles baixam a vibração deles, baixam essa iluminação deles e se vestem, se cobrem de preto para que eles não apareçam, para que eles passem desapercebidos no umbral. Pensa um policial subir a favela, fardado. Ele vai ser morto, né? Então, existe todo esse trabalho também. Então, assim, porque essa visão mais demoníaca, simplesmente uma vestimenta para transitar onde precisa transitar. A paisana. A paisana. Né? E eles curtem muito o trabalho que eles fazem, porque eles sabem a potência que eles têm, eles sabem do que eles são capazes, eles não têm medo de ir lá e botar a mão na lama e fazer o que for preciso pela gente, pela humanidade, pela espiritualidade. Eles estão aí pro trabalho pesado. E quem tá no trabalho pesado não tem tempo a perder. A guerra é grande, a guerra é contínua e é diária. Então eles não têm tempo a perder. Dito tudo isso, eu deixo vocês à vontade para contar as experiências de vocês. Que tem a tua também, né? Com certeza. Vai lá, Lu, que tu tenha. Hoje a Lu fala mais. Tá, nossa. Eu já vou começar falando que eu tinha total preconceito com o Exu. Né? Com a maioria, como a Sara falou, criada no catolicismo, sempre escutando que Exu era do mal, que Exu é a personificação do capiroto, né? Do diabo, da coisa ruim, porque ele usa preto, porque ele é vermelho, porque ele tem chifre, e essas coisas que todo mundo já sabe. Olho vermelho, né? Olho vermelho e tal. E aí, quando eu comecei nesse meu caminho para trabalho com a espiritualidade, que eu, né, entrei ali, eu era total dos pretos velhos. Podia falar. É verdade. Eu só queria saber, né, de preto velho. Por que nós vamos trabalhar com preto velho? Não. Só queria saber do preto velho. Só dava passagem pro preto velho. Preto velho. Até que um dia, um dos terapeutas que trabalham aqui, né, Rafael, chegou
e falou: bom dia, tudo bem? Eu, tudo bem. Tenho um recado pra você. Eu, né? Ele assim, ó, seguinte, deu Exu, falou que tá chegando e você não tá dando bola. Então, se você não acordar, né, não ficar esperta ali, ele vai chegar, posso falar que ele falou? Claro. Vai chegar chutando a tua bunda, literalmente. Eu, é? Nem deu bola. Não dei bola. Eu falei, que legal. Só queria te cortar um pouquinho para Uhum. esclarecer. A espiritualidade faz muito isso de... A cada período a gente trabalha com uma entidade Uhum. que nos Bem guia. lembrado, Né? isso. Porque se vierem todos ao mesmo tempo, a gente não dá conta nem da gente. É. Quanto mais aprender com eles. Uhum. Então é natural por um período você sentir mais o preto velho. Aí Isso. por um período ele se afasta. Você já aprendeu com ele. Não é que ele não tá mais atuante Não. contigo. Uhum. Mas ele se afasta e aí chegou o Exu. Tá na hora de você aprender o que que Exu faz. Uhum. Aí daqui a pouco vem um outro Exu ou vem uma outra entidade. E assim eles vão Sim, vão. circulando, né? Pra gente ir aprendendo também. Claro, a EGE total, né? E aí ele veio chutar tua Aprendizado. bunda? Então, aí nesse dia eu não dei bola, continuei fazendo meu trabalho normal, continuei tendo meus contatos com o preto velho, né? Com as vós, com os vovôs. E desde que um dia eu tava saindo daqui na hora do almoço, indo embora, né? Bem na paz. Na paz. Pra quem conhece aqui Itapema, ali em frente ao Kirch, linha reta, não tem degrau, não tem nada, né? O sinal aberto para eu passar, movimento, era temporada, né? Eu indo toda lá, faceirinha. Gente, senti um chute na bunda, sério, eu senti e eu fui indo, tropeçando. Tropicando. Aí eu só pensava, gente, eu vou cair com a cara no chão, vou me quebrar inteira. E eu não conseguia voltar. Aquele segundo que Aquele dura minutos. Isso, né? E aí só senti, tipo, alguém me colocando no prumo de novo. Eu, ufa, não caí. Aí, andando, falei, putz, Exu. Não chegou. Levei o chute, né? Aí eu olhei meio pro lado, não tinha ninguém olhando e fui embora. E aí, desse dia em diante, comecei a ficar mais ligada. Aí comecei... e nesse mesmo dia depois do chute, né, que me colocou de volta no prumo, eu escutei. Eu te avisei. Aí eu falei, putz, agora eu vou ter que me mexer. E o que tu achou desse chute? Tu ficou indignada? Tipo, pô, no como é que uma entidade vai me chutar? Como é que foi pra ti isso? No começo, enquanto mesmo o Rafa falava, né, que ele dizia como era, deixa eu dizer, nossa, que grosseria. Nossa, que grosso. Só críticas pra Exu, porque eu também era daquela que achava que tinha que ser tudo na luz, né? E eu só pensando, nossa, eu vou trabalhar com ele, meu Deus, que grosso. Tipo, né? E tu dodói, né? A dodóizinha. como eles dizem, menina mimada, cheia, mimizenta, porque eu sou até hoje, e ele briga muito ainda comigo, né? Porque eu sou cheia de mimimi. E foi assim, meu primeiro contato com ele. Não gostei muito, pra falar bem a verdade. E vocês lembram que eu tinha bastante dificuldade quando era pra trabalhar. Eu pouco deixava, né? Mas aí fui tendo contato com... Descobri, né? Seus sete encruzilhadas, que foi o primeiro Exu que teve contato comigo. E fui, né? Equalizando com ele e tal. Eu não incorporo totalmente. Não, é que, vamos lá, né? Incorporação não é... O único tipo de incorporação não é aquela em que o médium fica inconsciente. Eu posso... Claro. Eu tinha pavor, né? Eu falava pra elas, falava pra quem me conhece, eu não vou incorporar pra ter aqueles tremelique lá. Né? Eu tinha pavor disso. Mas aí a gente vai acostumando, né? E aí, incorporação, existe incorporação consciente, incorporação inconsciente, incorporação de você estar canalizando. Isso. Eu percebo, por exemplo, a minha incorporação. Eu sempre digo, eu não incorporo. Então. Quando eu vejo, eu tô numa posição corporal. A gente tá falando assim, né? Tô numa posição corporal e falando coisas que um tempo atrás eu tava numa posição extremamente dura, assim, né? Na postura, com as mãos pra trás, as duas pi, 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 e eu falei, não tenho tempo pra frivolidades.
quando que eu ia falar isso? E eu tava plenamente consciente de como eu tava agindo. Uhum. Então, é uma incorporação, né? Claro. Então, tu incorpora sim, Sim, mas não não- inconsciente, isso, né? é. Incorporava, né? Uhum. Porque agora já mudou, né? É bem isso. E aí eu fui tendo contato com o seu 7, vi a figura dele, como realmente ele se apresenta para eu reconhecer, que eu reconheça a Tu tem energia bastante dele, visão, né? tem Da bastante espiritualidade. visão. E aí começamos a fazer alguns trabalhos, a gente faz muito trabalho, todo mundo sabe, de limpezas, né? Nós temos um grupo e começamos a trabalhar. Posso contar umas experiências Claro. rapidinho? E aí eu sou muito curiosa, sempre fui muito entrona, né? De Nossa! querer saber. Muito entrona. Aham. Querer saber o que tem. Eu não preciso ir, eu posso me projetar. Né? Demorei para aprender isso. Projetar mas em tela mental, isso, né? eu posso trazê-lo, né? E aí vai mostrando, mas eu não preciso, tipo, eu ir junto, né? Eu deixo o trabalho para ele. Mas Isso, porque esse é o objetivo da espiritualidade, né? Não é a gente ir lá fazer, aí né? que vem a parte que as pessoas falam, nossa, mas é muita grosseria dele, porque ele grita, ele fala alto, ele te dá disciplina. E um dia ele falou, fica aqui. A gente tava trabalhando juntas esse Trabalhando dia, juntos. porque eu lembro. Aham. Eu falei, tá, eu fico. Aí ele foi, e eu fui atrás, né? Enquanto Devagarzinho. isso, eu tava junto, concentrada, e ficava assim na minha cabeça, ninguém entra, avisa pra ninguém Aham, entrar. e eu lá. E aí eu assim, não, a Lu sabe que não é pra entrar, porque Aham. ela já levou esporro da última vez. Então ela não vai entrar. E aqui na minha cabeça, ninguém entra, ninguém entra. Uhum. Aí, né, ele foi, ninguém entra, e eu lá, devagarzinho, na espreita, de repente, só a mão, pá, na minha frente, e o bater da bota, porque o seu 7, ele não usa o cajado, ele tem a bota, então ele bate pra fazer a vibração, né, das energias na bota. Quase arrancou meu pé, bateu e assim, não dá mais nenhum passo, porque se você der mais um passo, eu mesmo vou colocar sua cabeça lá dentro do lodo, né? Ameaçou enfiar a cabeça Aham. no lono. Eles são muito diretos, Não, né? direto, Eles não têm porque paciência. ele avisou. Quantas vezes ele avisou? Muitas. Igual os pais. E até hoje, às vezes, Né? tu ainda dá uma Não, você escapulidinha, quando né? foi anteontem? Anteontem foi, né? Que a gente tava fazendo um trabalho e eu comecei, ai, Aham. dor. Nossa. E ele aqui do meu lado. E a Sara escutando ele. E eu, ai. Aí a Sara falou, meu Deus, ele tá... Aí eu falei, eu sei, ele tá falando como reclama. Só né? reclama. Só reclama. É o puxão de orelha, né? Aham. Então, para encurtar o assunto, hoje em dia tenho bastante afinidade com ele. Eu não sei mais como seria se não tivesse ele, porque é um amor. Eu fico até emocionada de falar dele. É um amor de pai, De não Exu, é? Não só dele. Nossa, é um amor de um pai amoroso, cuidadoso, zeloso. Só tenho que falar de melhor dele, porque ele protege. Às vezes a gente sai assim e fala, vamos lá, seu 7. E eu sinto que ele tá sempre junto. E tem uma curiosidade também, quando a gente faz constelação, eu sempre fico encarregada de levar as comidas, né? Se eu encontrar alguém e tal. Aí a gente fala, vamos lá, seu 7. E quando eu percebo, eu tô mudando o caminho, aí eu falo, não vou entrar nessa rua não, muito escura. Ele entra. Sempre tem alguém, entendeu? Ele sempre direciona a gente pra algo bom. Tudo que a gente pedir pra eles, se tiver dentro do alcance deles e tiver dentro do nosso tal merecimento, Não mede esforços, tá? eles vão fazer de tudo Eles pra ajudar a gente. E é um amor assim, nossa. É até o fim, né? Até o fim. Nossa, se a gente honrar, até o fim. Até o fim. E é muito bom. Eles gritam, eles falam alto. Eles dão risada. Eles chutam o cachorro magro, né? Quando a gente tá mal, eles vão lá e dão ali em cima. Eles não são assim, tipo, né? Não espere colo. Isso, né? Vamos lá, resolve isso. Vocês têm capacidade para resolver. Então enfrenta. Fé, coragem, segurança, força, né? Segurança, tudo isso. Às vezes ele grita e eu falo, o senhor, calma.
só não grite. Calma, só um pouquinho. E faz parte, né? a gente não precisa aceitar tudo, a gente Isso, deve questionar. Eu falei, estou escutando, só não grite, calma, um momento. Aí, né? E assim a gente vai convivendo, é muito bom. É. Eu adoro. Agora, né? Total Exu. Total. I love Exu. Nunca foi sorte, sempre Não, foi Exu. Foi Exu, é verdade. E é muito bom. Muito Com bom. certeza. É. As pombagiras tá fugindo um pouco Então, ainda. vamos, quando fizermos outro podcast falando das pombagiras, eu vou contar se eu consigo ou não. Ainda não. No próximo Nossa, a capítulo. Dona Maria Mulambo está muito brava, mas por enquanto. É, porque entra daí nas nossas crenças, né? Claro. Assim como o Exu entrou nas crenças, Isso. elas também entram, né? É. Porque elas são taxadas a pombagira, baixou a pombagira, Ai, baixou, né? Ficou lá igual é. louca, baixou a pombagira. E questão de, é cabaré, isso e aquilo. É. E elas sabem usar o feminino, né? Elas são um arquétipo da força do feminino, que é o amor. Mas o feminino também é sensualidade. É. Né? E todas elas se vestem muito bem, tem um cabelo muito maravilhoso, Muito arrumadas, um batom muito. bonito, uma saia bonita, elas têm essa vaidade, esse arquétipo da pombagira tem essa vaidade. E aí a gente sabe, né, que daí as vertentes por aí, tudo que querem, vamos falar, destruir ou diminuir, né, essa crença, né, da pombagira, vão lá e colocam na boca do povo as coisas, né? Tipo, a macumba, Exu, diabo, pombagira é prostituta, e enfim, e distorcem tudo, era essa palavra que eu queria. Distorcem tudo. Então, aí a gente acaba tendo crenças também, Claro. né? Fica com medo num primeiro momento. Por exemplo, Exu Caveira. Exu Caveira é igual à morte. Aham. Dos quadrinhos lá da Turma da É. Mônica. Né? É igual à morte. É uma caveira, a capa lá, o capuz, né? Sim. E a foice. A foice. É isso, é assim que eu vejo o meu Exu Caveira. Mas a hora que eu vejo ele do meu lado, eu só me sinto protegida, não Isso. tenho medo. Bem isso. É. É uma proteção É, total. e muita gente às vezes pergunta, né, pra mim, questiona essa coisa. Ai, mas essas coisas eu não gosto de falar, porque eu tenho não muito gosto dessas medo. coisas. Não gosto dessas coisas. Ai, não fala que atrai. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que as pessoas sempre assim, ai, não gosto de ouvir essas coisas de espírito. Aí eu pergunto assim, tá, mas tu é o quê? Né? Porque tudo são maneiras que a gente criou, né, dentro da nossa convivência social e que foi rotulado, né? E que a gente nunca parou para pensar, a gente não estuda também. Eu sempre digo assim... Só foge, né? O que acontece com o ser humano, que eu vejo muito, e isso eu digo por experiência minha, né? Todos nós viemos de alguma crença, não importa qual. E eu sempre digo para todos que se a gente se propusesse a fazer o que as nossas crenças dizem, porque se você for resumir, tudo você tem que trabalhar dentro da lei do amor, Sim. né? O que dureza, firmeza, também é dentro da lei do amor, Claro. né? Total. A delicadeza também está dentro da lei do amor. Então, falta muita compreensão ainda. Eu acho que falta muito o ser humano ainda estudar, compreender, né? E o ser humano, ele é muito acomodado, né? Ele prefere ficar assim, eu não gosto dessas coisas. Mas ele não busca nem entender a própria essência dele. É preguiça. É preguiça que a gente tem, Aí né? fala, não gosto, mas não vai lá se inteirar pra Exato, ver o que é. Né? exato. Não gosto, mas também não quero saber porque eu não gosto. exato, Só não exato. fala. Eu tô trazendo um pouco essa conversinha primeiro, para depois eu trazer o que eu vou falar sobre Exu. Então, tem a Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito de ouvir, né? Ela é o quê? Ela é filósofa. Ela tá no YouTube? Ela tá no YouTube e o canal dela é Nova Acrópole, né? Então eu gosto muito porque ela faz umas reflexões muito legais dentro da filosofia, né? Porque eu gosto de ver de tudo, né? Eu acho que a gente
tem que abrir. Quando a gente estuda tudo, a gente percebe que tudo fala a mesma coisa. Só de forma diferente. Só é a interpretação que o pessoal Exato. entortou. Exato. Mas tudo faz sentido, tudo converge num ponto só, né? Então ela disse assim que, por exemplo, a palavra virtude, ela fala num videozinho dela lá, que a palavra virtude, disciplina, tu pode usar tanto do lado do bem como do outro lado, né? Como entendemos ainda que o bem, o mal, a sombra ou a luz, não importa, né? E aí ela explica um pouquinho nesse vídeo dela que os homens de bem, né? Aqueles que nós pensamos sermos pessoas do bem, estamos vivendo uma vida muito frágil, muito fraca, muito mimimi. Né? Então, às vezes até eu vejo assim, que as pessoas me questionam. Eu vejo esse mimimi como preocupado com coisa que não precisa. Tem coisa mais importante pra gente dar atenção. Exato. Então ela faz essa colocação, porque isso até as pessoas me perguntam em terapia. Ai, Tânia, mas assim, ó, quando às vezes a pessoa tem um problema com um colega de trabalho, que não se entende, aquelas coisas que a gente vai ajudando em terapia, né? Ai, mas não sei, né? Parece que tem horas que as coisas ruins funcionam muito melhor que as coisas do bem. Eu digo, Funciona mesmo. funciona mesmo? Porque se você pegar máfia, o narcotráfico, por que eles funcionam tão bem? Darth Vader. Por quê? Porque eles têm disciplina. Como ela diz lá no vídeo, você liga para um distribuidor, você quer hoje um pacotinho lá de uma maconha, você liga pro cara. Você acha que se ele tá lá no telefone com a namorada, ele vai esperar terminar com a namorada para atender você? Não, ele não vai. Né? Porque... E as pessoas do lado negativo, vamos colocar assim, enfim, elas são obstinadas e elas sabem onde elas querem chegar. E elas vão chegar lá a qualquer custo. Elas têm um objetivo. Elas têm objetivo. Agora pega 5 pessoas mais próximas e pergunta aonde tu quer chegar na vida. Não sabe. Ou pensa assim, eu quero viajar pra tal lugar, eu quero fazer... Tá, beleza. Tu sonha em ir pra lá, sonha em ter conforto, sonha em ter um bom dinheiro, beleza. Mas exatamente o que tu quer? Que trabalho tu quer tá fazendo? Ou, eu quero tá fazendo viagem, quanto tu precisa pra isso, tu sabe? Não sabe. Como tu vai trabalhar pra chegar lá, sabe? Não sabe. Vive só na ilusão de chegar lá. E quando a gente vira a polaridade, vai lá pro lado sombra, né? Que parece que vai muito mais longe, vai mesmo. E outra, eles se unem. Eles se matam entre eles. Sim. Mas eles se unem. Então, 10 bandidos se unem pra assaltar um banco. Ou assaltar o Banco Central lá, prenderam quantos? Mais de 100? Unidos pra conseguir roubar toneladas de dinheiro. E no bem, o que acontece? Ninguém quer se unir. Cada um por si. Cada um por si. Ai, mas acho que não precisa, né? Ai, mas eu não gosto da fulana. Ai, mas eu não gosto do ciclano. Ai, não, mas é muito... Ai, eu faço bem melhor sozinho. Então. E unir forças. A gente vive no coletivo. E aí, como ela mesma diz, então, a virtude, né, a disciplina, ela tá em ambos os lados. Agora, quem realmente pratica a virtude e a disciplina? É o lado sombra. Por isso que eles são tão eficientes, né? Mas por que eu trouxe isso? Agora vamos entrar dentro daquilo que a gente tá falando, né? Sobre Exu. Porque quando eu comecei, porque eu sempre fui uma buscadora, né? Como eu já falei no outro podcast, e eu sempre tô questionando. Não, porque isso é assim, tá? Beleza? Eu não vou discutir, brigar com você. Dentro do que você falou, o que mais eu posso ter de informação? O que mais eu posso buscar sobre isso? E eu lembro que o meu primeiro contato com o Exu foi exatamente que eu pedi para uma pessoa que trabalhava com o Exu, né? E eu disse, olha, teria condições de um dia você trazer Exu com você para eu fazer umas perguntas para ele? Né? Confesso para vocês que morrendo de medo. Eu ia estar toda cagada. Né? Mas eu digo assim, eu não posso ficar na ignorância. Porque a gente já tem ignorância suficiente. Então, se a gente quer conhecimento, a gente tem que ir atrás. Né? E foi o que eu fiz. Eu anotei umas perguntas,
levei um gravadorzinho e comecei. Tá, Exu, porque falam isso, falam aquilo, falam não sei o quê, e eu fui questionando ele. E eu posso dizer para vocês... Era um tranca-ruas, né? Um tranca-ruas. Isso, tranca-ruas. E dentro de todas... Eu não lembro mais todas as perguntas, né? Eu teria que buscar tudo... Mas o que mais te impactou, assim, daquela conversa? O que mais me impactou que ficou pra ti? É que eu trouxe tanto conhecimento dentro de alquimia, dentro de química, dentro da física. Tu esperava isso dessa conversa? Jamais. Porque eu perguntava assim, tá, dizem que... Tá, mas por que Exu, então, dizem que tem que... mostrar essa firmeza, tá tudo certo, você tá fazendo uma correção, que seria a mesma coisa que o guarda aqui. Aí ele pegava toda essa comparação. Então, pega isso daqui. Aí veio a primeira explicação que ele me deu assim, tem como você ir lá subir o morro lá e pegar o bandido com o anjo da guarda? Né? E ele veio me questionar. Tá. Não vai ter como, né? Exato. Então, como é que você quer que eu vá buscar lá, em tal lugar, de asinha? Né? E é bem como você disse, aquele, né? E eu lembro que eu tive coragem no dia, eu disse, tá, tu pode baixar o volume aí. Ele pode é bem intenso, esse Exu aí que eu já conheci ele. Pode dar uma risadinha aí, tá? Porque tudo bem que tu tem esse volume aí, que tu tem a firmeza, tá tudo certo pra mim. Agora comigo rola assim um pouquinho mais suave, assim. Aí eu lembro que eu escutei a risadinha dele, né? E aí... só abrir um parênteses, que a risada desse Exu, desse tranca-ruas, é impagável. É muito... Tu ri só de ouvir, é muito boa. E aí eu lembro que eu fui cada vez me soltando mais, né? E foi ele confiando, né? Foi confiando. E ele foi me questionando dentro das perguntas e me fez pensar ainda muita coisa, né? Dentro daquilo que eu tinha perguntado para ele, né? Mas eu posso dizer para vocês assim que se eu pegasse, sei lá, vamos pegar 2 livros que falasse sobre Exu, blá, 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 eu não tinha aprendido tudo que eu aprendi aquela meia hora com ele, 40 minutos, vamos dizer assim. É isso que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. O nível de conhecimento de um Exu, de uma pombagira. Quando a Maria Padilha estava comigo, que agora ela se afastou para eu conhecer outra, ela... Não importa o trabalho que eu fazia, a linha que eu estava atuando, se era xamânica, se era extrafísico, multidimensional, o que fosse que eu fosse atuar, lei do tempo, bater tambor, tudo ela conhecia. Tudo. Qualquer linha que eu fosse trabalhar, do céu à terra, né? Se fosse daqui, se fosse xamanismo, se fosse estelar, se fosse reiki, o que fosse. A mulher sabia tudo, ela passou por todo tipo de tribo, né? Então ela conhece tudo, eles conhecem tudo de magia. E o que é conhecer tudo de magia? É saber como a energia funciona. Magia é mexer com as energias, né? E aí se entra em física. Exato. É a física atuante deste planeta, né? Desde que eu estudo eles, eu posso dizer, né, assim, de boca cheia mesmo, que eu nunca estudei tanta física na minha vida. Que eu jamais pensei que eu estudaria física quântica, a esse nível física. Até a básica, a física normal, porque algumas coisas eu precisei entender ali primeiro, da normal, né? Porque até a época de colégio eu fui péssima em física, né? Vamos falar. Mas que realmente, gente, então a gente vê que o quanto a gente necessita estudar, que a gente necessita aprender, que faz parte do nosso desenvolvimento, não só intelectual, mas de uma compreensão muito maior do que esse mundinho aqui que a gente se prende, né? Tá tudo certo, eu tenho aqui o meu trabalho, eu tenho a minha vida, posso comprar meu carro, eu posso ter, né, um apartamento na praia, não importa o que eu tenha, não importa, mas que o nosso aprendizado tá muito além disso daqui. Sim. Né? E é como a Sara mesmo falou,
ela entendia de tudo que vocês podem imaginar. E hoje a gente já tem estudos, né, que eu também estou já entrando um pouco mais nessa parte, que tem muito a ver ainda, que por ser um Exu hoje, não quer dizer que ele já não tenha tido uma outra vivência, uma outra experiência como um outro arquétipo. Não, e agora mesmo ele pode estar se apresentando aqui como Exu e lá no Centro Espírita como... Preto velho. Um preto velho. Não, no Centro Espírita também não é muito do preto velho, né? Ah, tá. De um médico, por exemplo. Exato. Um médico. Exato. E assim, sem entrar, existe uma linha de pessoas que defendem na Umbanda que não concordam com isso, né? Que acham que é distorção do que é a Umbanda, enfim. Não queremos entrar nesse mérito. Assim como nós respeitamos quem acredita nisso, queremos ser respeitadas de acreditar que é outra forma, né? Mas eu acredito também que são seres de extrema evolução, se vamos colocar assim, de extrema consciência, eu prefiro dizer, porque ninguém está evoluindo, só estamos aumentando nossa consciência, expandindo, né? Então, de extrema consciência, que pode estar nesse momento num arquétipo e daqui a 5 minutos está em outro arquétipo trabalhando em outro lugar, né? Exato. E por serem seres como nós, também acho bem importante dizer isso, eles não são deuses. Não. Eles também têm as coisas deles a serem trabalhadas. Já tivemos Exus aqui que disseram, preciso trabalhar meu ego ainda. Eu ainda tenho ego, né? E é natural, gente. Por exemplo, esqueci, o veludo, o Exu veludo da Mônica de Medeiros. Ele faz lives, né, com ela. E vamos ver se vem algum Exu aqui depois, vamos deixar a audiência nervosa. O veludo conta como foi que ele se tornou um Exu. Ele era um mago de alto escalão do lado negro da força. E Tupã, que é outro ser que trabalha com a Mônica de Medeiros, né? Foi até ele e falou, cara, deu pra ti. A casa caiu. A casa caiu, tu não vai mais continuar aqui onde tu tá. E eu tenho um convite pra te fazer. Vem trabalhar comigo. Tua vida vai ser assim, 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 assim. E ele aceitou. Por quê? Porque como ele era um mago com a expressão da palavra, mas não tem outra palavra pra usar, do caralho, ele era um mago do caralho, porque ele entendia de tudo, então, nada melhor do que trazer esse cara pro nosso lado, né? E, como que um guardião que trabalhava com aquilo... Gente, é uma questão de intenção. Se ele realmente não se transformar e não tiver boas intenções, ninguém vai botar ele pra trabalhar. Ele passou por um processo de como ser o Exu veludo. Porque daí entra dentro do arquétipo Exu veludo, né? Que vai trabalhar de determinada forma. E ele segue aquela linha. É como uma profissão. Né? É uma profissão. Profissão Exu veludo. E ele usa a cartola dele lá, é todo metido, todo se achão. E divertidíssimo. Procurem também, porque são muito boas as lives dele. Só fazer um contraponto ali. Porque como a gente, eles são como nós. Exatamente. Um é mais um pouco, né? Mas não fala tanto, o meu Exu não ri tanto, assim, não é expansivo, que ri. Mas ele tem uma outra forma de trabalho. O seu Marabô, por exemplo, amor, que é seu um sorridente, ele tá sempre de bom humor. Os nossos estão sempre de bom humor. O da mãe tá sempre de bom humor. São mais sérios, né? Mas, então... E assim, gente, quando a gente diz o Exu da fulana, Exu da ciclana, não é que nós somos donas do Exu. Por favor. Ou que o Exu trabalhe só com a gente. Uma forma de expressão. Não é isso. É assim, o Exu que trabalha comigo. Isso. Como que nós encurtamos o Exu que trabalha comigo? O meu Exu. Então, inclusive nós questionamos o Exu isso uma vez. E ele disse, a língua de vocês tem coisas que limitam muito o vocabulário. Nós nos importamos com a intenção. Isso. Quando você diz meu Exu, mas lá dentro você tá dizendo o guardião que está comigo, o Exu que me acompanha, tá tudo bem. Não é o meu Exu, porque o meu Exu é foda, porque o meu Exu... Aí vem a intenção, né? O que realmente você tá colocando, né? E como eles são pessoas como nós, eles têm suas questões. E
Quantas vezes eu já bati de frente com Maria Padilha? De brigar, de dizer, tem que fazer isso. Foda-se, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Não quero, não vou fazer. Vai ser ruim pra mim? Talvez seja. Mas eu não vou fazer por obrigação algo que eu não quero. Então, assim, é igual ouvir pai e mãe. A mãe diz, leva o casaco, vai esfriar. Tu não leva, aí esfria, tu passa frio. Aí a mãe fala, te avisei. Exato. Eles voltam pra dizer, eu te avisei. ó. Clássico. Às vezes nem fala, só uma olhadinha. Assim, né? Uma olhadinha A de gente canto. reconhece pelo olhar. Do tipo, já deu, né? Mas é uma experiência muito boa, né? Olha só, agora, eles são os que estão mais perto da camada, assim, da gente, né? Exu e Pombagira, né? São, porque eles estão muito ligados à nossa encarnação. Nossa Eu encarnação. não lembro como é essa ligação, a gente Sim, chegou a aprender no curso que a gente fez, mais né? próximos, né? É o mais Por isso que a próximo. gente tem É quase carnal, isso, assim, chama, né? bem isso. Essa ligação. Estão mais ligados aqui à matéria, né? Isso, bem isso. Mas é aquilo que eu digo assim. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Já são alguns anos já que a gente está estudando, que a gente está e questiona. Só que a gente não parou nisso aqui. Cada vez a gente está buscando mais, cada vez tentando entender mais. Né? E isso faz com que a gente perca total os medos das nossas crenças, porque isso falavam que é assim. Aí quando tu começa a aprender tudo isso, que tu começa a ter conhecimento, aí tu olha lá atrás e, meu Deus do céu, quanta ignorância, gente. Não, a gente não consegue nem lembrar como a gente vivia, né? Total. É aquilo que a gente fala às vezes. Lembra quando o problema de vocês era que comida eu vou fazer hoje pro almoço? Hoje em dia, né? Ai, meu Deus, não sei mais o que cozinhar. Eu lembro que a mãe dizia direto, não sei mais o que cozinhar, não sei mais o que inventar. Saudades. Preocupada, né? Saudades desses problemas. E a vida é outra, né? Mudou completamente quando a gente abriu esse conhecimento e aceitou, né? Da espiritualidade. Porque mesmo quando vinha a questão da comida, que comida eu vou fazer hoje, já estava no espiritismo. Né? Mas faltava ainda ampliar muita consciência. Com certeza. E assim a gente vai quebrando essas barreiras, né? E a gente, em realidade, a gente necessita quebrar essas barreiras. Se a gente quer expandir essa nossa consciência. Né? E uma coisa que a gente necessita entender também, que não existe uma única verdade. São muitas verdades que tem a possibilidade disso, tem essa, tem aquela, infinitas tem aquela. Possibilidades. Infinitas, né? E quando a gente se permite a essas diversas, você só soma, né? Porque a própria espiritualidade diz, quem barra tudo são vocês. Para nós não existe separação. Né? Quem separa somos nós. Né? Nós temos essa necessidade dessa separação ainda, né? A gente eu vejo muito essa separação no próprios conceitos que a gente vai crescendo, né? Porque quando a gente nasce, a gente olha para tudo e é como se a gente ainda aceitasse tudo. Aí daqui a pouco, quando você começa a ouvir lá o pai e a mãe, dentro do processo aqui, né? Encarnacional, cuidado, não pode. Aquilo ali é feio. Ai, que lindo aquilo lá. Aí entra no sistema de crenças, né? E aí você já começa a limitar, né? Então... E eu acho que é uma coisa muito egóica, muito de ego, essa separação, porque... Aí eu vou dar outro exemplo. Nas terapias, né? Terapias energéticas. Aí a gente tem, sei lá, tem o reiki. Aí tem o reiki Usui, tem o reiki xamânico, o reiki estelar, o reiki do caralho 4, o reiki do não sei o quê. E todos os reikis são maravilhosos, não me entendam mal. Mas será que eu preciso fazer 5 reikis diferentes de curso? Será que se eu escolher só o que eu me identifico e se eu quiser mudar algo, eu não posso mudar? E fazer do meu jeito? E se eu aprendi apometria aqui, reiki ali, barras de axis lá, não sei o que, eu não posso fazer do meu jeito? Né? E aí entra muito ego, porque daí a gente começa a dizer, não, porque o mestre não sei quem ensinou de tal forma, e lá. Tá, mas e se tu não concordar? Tu vai seguir o mestre às cegas? Tu nunca vai se questionar?
Foi isso que eu questionei com o Exu. Né? Então tinha muita coisa que eu tinha e eu questionei de frente mesmo. Às vezes, não, mas e se? E tudo ele trouxe um fundamento para mim. Essa foi a diferença. Porque tudo que eu questionei, ele trouxe o fundamento e depois ainda eu fui buscar. Sim. Eu fui estudar, porque não adianta só questionar, ele disse, tá, tudo bem. E como a Sara disse, tá, tu tem que aceitar tudo, amém? Não, eu ainda fui questionar mais um pouco. Aí, quantas vezes eu discordei e depois eu entendi? Porque eu discordei porque eu não tinha conhecimento, entendimento naquele momento pra compreender aquilo. Exato. E aí depois um dia deu um clique, putz, falou aquilo agora, eu entendi. Né? Com certeza. E demora até as fichinhas cair um pouco também, né? A minha primeira experiência com o Exu, eu acho que foi no terreiro. Bom, eu não queria num terreiro, né? Porque eu era a cagona da cagona. Hoje em dia eu viro pro espírito e falo, amigo, não tenho tempo, volta outra hora. Mas eu tinha uma amiga que já frequentava terreiro e ela queria muito que eu fosse. E eu tava curiosa pra conhecer, mas com muito medo. E aí ela frequentava um terreiro que eu não conhecia e o Rafa tinha recém aberto o terreiro lá com a Jussara, né? E aí eu falei pra ela, tá, eu vou no terreiro, mas eu vou lá então, no Rafa e na Jussara, porque é lá que eu confio, é lá que eu me sinto à vontade, né? Eu conheço eles, o trabalho deles, então assim, eu sei que lá eu vou me sentir mais segura, não que eu não vou ter medo, mas assim, eu sei que, né, se tiver algo de errado lá não vai ter. Aí eu fui. Eu lembro que era minúsculo, né? Uma salinha, tipo o tamanho dessa daqui. E eu fiquei assim, gente, no cantinho, assim, o mais encostadinha possível no chão, assim. Que ninguém me chame, né? E rezando pra que nada demais acontecesse perto de mim, né? Aí, eu vou só contar a experiência toda porque é muito engraçado. Aí, nem lembro não lembro a sequência. Eu sei que veio um marinheiro lá numa mulher. E aí o marinheiro foi lá no meio, tal. E aí começou a falar umas coisas, tal. Daqui a pouco virou direto pra mim, assim, ó, pá! E não lembro o que me falou. Não lembro o que me falou. Me falou uma coisa. E eu fiquei lá assim, né? Tipo, meu Deus, por que eu vim? E eu queria entrar na parede, né? Aí uma outra menina sentada, escrevendo, só olhava pra mim, escrevia, olhava pra mim, escrevia, e puta merda, fudeu. Hoje eu saio torta daqui. E aí, depois começou os trabalhos de limpeza lá e tal, atendimento. Naquela época, o seu Tranca-Ruas, o mesmo que veio responder as questões ali da mãe, ele vinha fazer a guarda, assim, né? Ele cuidava de tudo ali e a Jussara fazia a ponte ali entre os recados dele e o que rolava no terreiro. E a Jussara também não tem dó de brigar com o Exu. Se começou a ficar mal-humorada, ela já briga também, enfim. E aí ele tava lá e aí de vez em quando ele fazia Muá! E eu falava, ai meu Deus, é hoje que eu vou! Ai, que ele não fale comigo, que ele nem me olhe, meu Deus do céu. E foi bem assustador assim pra mim no começo também. E eu acho que essa parte da grosseria deles, eu me assustei um pouco quando essa minha amiga me contou algumas coisas. E aí eu não entendi, eu falei assim, nossa, mas espiritualidade falando assim, né? Achei bem estranho. Mas aí eu acho que quando aconteceu dos meus aparecerem, né? Principalmente o seu capa, eu já tava mais acostumada, eu acho. E eu já sou meio pé na porta, né? Já sou meio grosseirinha. E eu não tenho uma entidade que não seja nesse estilo, nem meu preto velho é amorzinho. Eu não encontrei nenhum amorzinho ainda. E aí eu acho que eu já tava um pouco mais acostumada, assim. Mas pra mim, Exu é segurança. Exu é segurança. É a palavra, assim. É segurança no sentido de conforto, né? Ali, eu sei que não importa o perrengue que eu tenha, ali eu tenho suporte, eu tenho segurança, eu tô amparada. Aí é como, eu acredito que nesse quesito é como as pessoas
evangélicas, talvez, não entendo muito, mas talvez seja o quanto elas se apoiam em Deus, né? Que elas têm aquela fé inabalável, assim, diretamente com Deus. Eu acho que é isso, assim, que eu sinto quando falo em Exu. Porque E quando a gente trabalha nas constelações aqui, eu queria falar um pouco das constelações. A gente trabalha em grupo aqui, né? Com pessoas. E a gente trabalhava normal, vamos dizer assim. Fazia um grupo, vamos dizer. Fazia o grupo de constelação, ok? Frase sistêmica pra lá, frase sistêmica pra cá, pá, beleza. Aí um dia, não sei, deu a louca na Sara, né? E eu sempre fui muito empolgada, né? E aí um dia a gente foi num congresso do Rodrigo Romo e ele fez uma ativação lá com a gente na nave, né? Ele levou todo mundo pra nave. E eu me vi na nave sentada, a gente tava tudo numa fileira assim, encostadinho. E eu lembro que passava gente no corredor e eu não conseguia parar com a bunda na cadeira. Eu ficava lá agitada e eu ficava assim, na minha mente, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Me deixa trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Porque eu tava achando tudo aquilo incrível. De repente eu me vi em pé de uniforme. Aí eu falei, fudeu. Fui contratada. Aí eu falei, não sei nem o que eu tenho que fazer agora, meu Deus do céu. E ali começou a expandir pra mim. Até ali a espiritualidade pra mim eu já tinha perdido mais o medo, mas ainda era uma coisa mais distante de trabalhar junto a eles. Dali muita coisa começou a abrir e eu voltei com uma sede de limpar o umbral. Voltei com o Exu encarnado, né? Voltei e falei, eu quero limpar o umbral, nós vamos limpar o umbral, é isso que nós vamos fazer. E eu boto elas no meio de tudo que eu invento, eu nem pergunto. Também, né? Eu contrato, né? Alistamento. Vocês foram convocadas. Convocadas. Nossa senhora, né? É igual ao serviço militar. E aí eu falei, nós vamos limpar, não perguntei se elas queriam realmente, nem perguntei. E vamos limpar. Aí começaram... eventos, como é que chama? Fenômenos sobrenaturais na constelação. Não, e aí então aconteceu, lembro exatamente, a gente estava constelando, aconteceu um dia, o pai entrou no campo e veio com uma cara brava. E aí eu achei que era obsessor. Aí eu parei ele no campo, que ele estava indo em direção a uma pessoa, parei ele no campo, ele olhou para mim e falou, é Exu. Aí eu tirei a mão e ele foi. E aí ele fez uma limpeza e ali a gente abriu a porta, vamos dizer assim. E ali no início a gente ainda, eu digo que é o autopreconceito, né? A gente ainda cuidava para trabalhar com eles em silêncio, vamos dizer assim. Cuida com a risada, cuida com isso, tal. A gente segurava isso para não assustar o pessoal que vinha, porque eles não tinham esse conhecimento ainda, né? E aos poucos isso foi aumentando, aí eu acho que a gente apertou a teclinha lá do foda-se também, e começou o pessoal que veio na constelação a trabalhar com as suas entidades também, a estudar isso, e todo mundo se aprofundar nisso, e hoje eu digo que a gente tem uma constelação de terreiro, né? A gente tem, eu acho linda a nossa constelação, é nossa, né, porque a gente trabalha juntos. E a gente faz mais do que liberação de campo sistêmico, a gente realmente faz uma limpeza, né? A gente tem agradecimentos que eles vêm fazer pra gente, relatos e quantas pessoas, né, foram resgatadas, foram auxiliadas. E você dizer que Exu é algo ruim quando ele vem trabalhar para trazer o bem, para trazer uma libertação para uma família, para uma pessoa, e essa pessoa sair daqui uma semana depois e dizer, Sara, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sei lá, meu filho tá falando comigo de novo, me libertei de tal coisa, eu vivia pesada, não acontece mais. Então a gente tem respostas, né? Sempre que tu duvida de alguma coisa, testa e vê o que vai acontecer. E a gente tem prova atrás de prova física, né? Que esse trabalho é o caminho certo, que trabalhar com Exu, Pombagira e, enfim, outras entidades, orixás, falangeiros, enfim, é um caminho de amor. Total. Né? Total. E eu já fui questionada por um representante, a gente estava constelando e tinha
uma mãe segurando a almofada, representando um filho abortado. E ela tava com muita dificuldade de deixar o Exu levar aquela criança, resgatar, né, aquela criança, porque eles precisam de acolhimento, né, tanto pelo lado sistêmico e espiritual. E eu tava ali intermediando, porque Exu tava sem paciência, ele precisava ir embora. E talvez da natureza dele, ele também não tinha muita paciência, né? E aquela pessoa realmente, ela tava com muito sofrimento. E não conseguia liberar aquela almofada. Eu tentava conversar, trazer. E aí, às vezes, mistura questões pessoais da pessoa, né? E começa a mexer com questões emocionais. E aquilo vem tudo à tona. E eu tentava ali conversar com a pessoa, trazer ela pro campo sistêmico e a liberação. E ela não vinha. E o Exu tava arrancando a almofada da mão dela, praticamente. Aí ele falou assim pra mim, eu não tenho tempo. Aí eu falei pra ele, calma. Não vai adiantar arrancar da mão dela. E aí, ok, ele esperou, a gente fez, levou, tal, beleza. E aí esse representante veio me questionar depois, tá, mas como é que tu aceita, né? Como é que tu acha que uma entidade vai falar assim? Não tenho tempo. Né? E às vezes a gente não tem tempo mesmo. Tem outras coisas também, tá? Disposição, e se você também, não gostou também, você tem todo o direito de perguntar. Pergunta na hora. Tá, mas por que você tá falando assim? É necessário? E aí ele vai te explicar por que é necessário. Né? Sim. Às vezes ele vai dizer assim, não tenho tempo porque tem 10 obsessores aqui tentando levar essa criança. Eu preciso levar antes que eles cheguem, eu preciso agir rápido. Né? Às vezes tem uma explicação que a gente não tá vendo. Não é só pura grosseria. Não. Hoje em dia a gente sabe que Hoje não. em dia a gente já sabe. tem esse conhecimento, né? A gente já consegue ter ter discernimento, discernimento, essa percepção. E eu valorizo muito essa firmeza deles, porque eu vou falar por mim, eu não posso falar por todo mundo. Mas eu só saio do lugar se alguém me chuta a bunda. Né? Se vier uma preta velha assim, fia, a Fia precisa se mexer um pouquinho mais, né, Fia? A Fia tá muito confortável. Eu vou dizer, ai, tô, né? Bom, tá tão difícil. E eu vou ouvir aquilo, vou levar pra mim, mas não sei se vai me dar força pra ir. Mas meus Exus, o Pombagira, sabe bem certinho como me chutar. Eles me deixam no chão, eu saio torta. Passo mal ali uns 2 dias, mas aí eu pego minhas forças e me reconstruo. São as mortes que a gente precisa ter também, né? Eles também auxiliam a gente nessas mortes. Deu de ser isso, acabou, encerra. De mimimi. Menina mimada, deu, né? Menina trabalhar, mimada. vamos trabalhar. Para com isso, vamos trabalhar. É isso aí. Aí fala, se acalme. Aí que entra a disciplina lá, que eu acabei de falar antes, né? Claro. E a gente protela muito as coisas, né? A gente vê pelo nosso dia a dia. Às vezes você tá ali, em vez de estudar, ver um negocinho hoje na televisão, daqui a pouco, não, vou ficar mais um pouquinho. Não, eu vejo amanhã. Aí chega claro amanhã. Que tem que ter os momentos de lazer, né? Sim. Mas a gente sabe que a gente se prende demais ao não fazer nada. Mas aí, como ela diz, vem a disciplina. Exato. Porque se você aplicar a disciplina dentro dessa sua projeção, você coloca lá o seu tempo. Né? Isso eu falo até para os próprios pacientes. E aí, se vamos falar de tempo, né? Daí já vamos falar de tempo. Vamos falar de tempo, né? Mas eu vejo isso às vezes com as pessoas que vêm me procurar para fazer terapia. Então, às vezes elas estão estressadas, cansadas, né, até o último e tal, né? Porque tá uma correria, blá, blá, blá. Tá tudo certo. Nós necessitamos trabalhar, nós necessitamos dinheiro para comer, para se vestir, para se calçar, né? Para fazer um passeio. Você não faz sem grana, né? Mas eu sempre questiono os pacientes. Tudo bem, você arruma o seu tempo para o trabalho, para você, né, arrumar seu dinheiro, para comprar sua roupa, para fazer isso, para fazer... Tá aí o teu tempo para ti. É que a realidade é que não é uma questão de tempo, né? A gente sabe que tempo é uma questão de prioridades. O que você quer priorizar? Aí você vai lá, você tem um problema, procura um profissional, ele te apresenta o caminho da solução, porque o profissional não vai resolver pra ti, né? Aí ele te apresenta o caminho da solução. Aí você diz,
Mas eu não queria fazer isso. Ao menos seja íntegro com você mesmo e diga, agora eu não tô afim. Vou ficar na merda mais um pouco. E vai seguir tua vida na merda. Mas não mente pra ti dizendo que tu não tem tempo, que não dá, que isso... E não reclama, né? São tudo desculpas. Tem outra coisa por trás, que é a zona de conforto. São desculpas. Então, não tenho tempo, não tenho tempo. Cara, todo mundo tem tempo. Quer ver o que Exu diz sobre isso? Vocês pediram, vocês quiserem, vocês aguentam. Cuidado Então, com são o que escolhas, pede. né? São escolhas. Então, é o que tu acabou de falar. Vai, né? Qual é a tua prioridade? Não tô me priorizando ainda? Paciência, então não reclamar. Tá tudo certo. Só que daí, quando vem o problema, a pessoa tem que gastar em médico, em mais terapia, ou em grandes problemas, porque daí começa a desandar um monte de coisa. Aí ela começa a apagar incêndio. Tudo aquilo que poderia ser visto em tempo começa a estourar. E aí começa a apagar incêndio. E aí a pessoa ainda está na posição de vítima. Olha tudo que aconteceu comigo. Porque ela não quer trilhar o caminho que foi apresentado para ela, né? Então, assim, eu muitas vezes sei o que eu tenho que fazer. Quantas vezes... ultimamente não tem acontecido, ainda bem. Mas quantas vezes eu falei, me deixa na merda, eu quero ficar. Me deixa uns dias. Eu tô puta, eu tô com raiva, teu obsessor, deixa ele uns dias aí, porque, eu não tô afim de melhorar. Me deixa aqui. Foi ano passado. Foi ano passado a última vez. Aí chega determinado momento, tu não aguenta mais, tu cai na real, tal. Mas assim, eu não tava me fazendo de coitada. Ai, tá ruim, ai, tá pesada, isso e aquilo. Eu tô afim de ficar na merda, dá licença. Tudo de ruim que aconteceu, eu assumo. Sou eu que tô vibrando nessa merda. Então eu assumo, deixa comigo. A hora que eu cansar, eu saio. Eu peço ajuda. Eu pego uma corda. Né? Alguém me joga uma corda, pelo amor de Deus. Aí eu venho chorar pra ela, você não me ajuda. Mas quem não é assim? Todo mundo é assim. Eu sou mais pela raiva, geralmente. Mas todo mundo é assim num sentimento, numa tristeza, numa culpa, num medo. São nossas fugas pra gente, no vitimismo. Pra gente não sair do lugar. E assim, a gente já falou várias vezes aqui. Ultimamente a gente não tem falado, mas assim... Como eu queria um dia de coitada. Só um diazinho. Pra eu ficar, ai, mas eu sou tão coitada, nada dá certo pra mim. Mas a gente sabe que tá nas nossas mãos, né? E é aquilo, eu peço até vaga de estacionamento pra Exu. Eles estão sempre ali pra ajudar. Sempre pra tudo, pro que a gente precisar. E tirem a crença de que material e espiritual não se misturam. Se vocês têm um problema material, um contrato de uma casa, um problema em herança, uma briga familiar, gente, qualquer coisa envolvendo dinheiro ou não, envolvendo matéria, peçam pro Exu de vocês resolver. Eles estão aí para ajudar. Eles não estão aí só para impedir o obsessor. Não é isso. Eles estão aí para trabalhar com a gente. E usar a espiritualidade na vivência terrena é importante para eles também, né? Tem o caso de uma pessoa que ela alugou apartamento, estava com problemas com o inquilino e ela conhece alguma coisa de Umbanda, espiritualidade, né? Espiritismo ela conhece bastante. E aí eu falei para ela, tu já conversou com o teu Exu? Já pediu pra ele resolver isso pra ti? Porque ela não mora aqui, né? E tava alugando apartamento aqui, então ela precisava resolver isso. Já pediu pra ele? Eu não sou assim íntima dele. Pô, se tu não é, quem vai ser, né? Aí eu falei, eu não sei o que falar. Eu falei, tu vai falar igual fosse um amigo teu. Que vai te ajudar. E pede o que tu precisa. Pede, fala pra ele o quanto teu apartamento é valioso pra ti, o quanto tu lutou por aquilo, o quanto tu com certeza tinha algo pra aprender com isso, né? Algo tá acontecendo, pede pra ver o porquê isso tá acontecendo, mas pede pra limpar aquilo lá, né? Que seja tirada essa pessoa. Não deu uma semana, o cara encerrou um contrato. Ele pediu pra encerrar o contrato, né? Aí eu falei pra ela, viu, funcionou. Agora você pede pra entrar alguém ali, que você precisa alugar, pede pra ele encontrar alguém de alto valor pra entrar ali.
Eles fazem isso por nós. Uhum. E eles esperam. Quantas vezes eles deixam a gente na merda pra gente, até a gente pedir ajuda? Porque é o nosso livre-arbítrio. Uhum. Você quer ficar na merda ou você quer ajuda? Você quer ajuda, você vai pedir, porque eu não posso interferir sem você pedir. Exatamente. É porque eles respeitam, né? Claro. E aí, como tu disse, essa parte aí do vitimismo e tal, e é isso que pra eles não tem choro, né? Quer, vamos e deu. Não tem um mimimi. Não. Por isso que eles têm mais essa não têm postura. tempo pra mimimi, né? E não é do arquétipo deles, né? Tem os Exato. arquétipos que cuidam. Nenhum arquétipo vai dar o colo, né? Não. Ou, né? O próprio pai Joaquim, que vem lá em casa, esqueci, que fala: eu não dou colo pra ninguém. O preto velho fala: eu não vou dar colo pra ninguém. Porque não é colo. Só que a forma de ensinar é diferente. A forma de passar o conhecimento é outra. E são arquétipos que muitas vezes eles gostam daquele arquétipo. Né? Eles têm memórias. Então, muitos pretos velhos tiveram vivências como escravos, tiveram vivências lá e trazem ensinamentos daquela época, né? Ensinamentos bonitos, ensinamentos lindos. Eles falam, muitos falam em versos, falam em poesia e contam aquela história de quando eles eram escravos e contam sem vitimismo. É lindo ouvir a história deles. Exato. Que tu não tem pena, tu tem uma simpatia, uma compaixão e tu aprende com aquilo de dizer assim: nossa, olha o quanto eu posso aprender com essa história, né? Então, é um grande ensinamento. Alguém que passou por tudo isso, que se emociona ao contar. Sim. E te mostrar que não é vítima daquilo. É muito forte isso. Inclusive, uma vez também conversei com um preto velho, que também, né, eu lembro que eu tinha dito para ele assim, mas isso foi bem no começo, quando eu estava estudando ainda sobre, né, a espiritualidade, sobre os arquétipos, e eu disse para ele assim que, de uma certa forma, eu me sentia um pouco envergonhada. Eu lembro que mais ou menos assim eu falei para ele, porque isso faz muito tempo, né, de saber o que o branco tinha feito com ele, né? Com a raça dele, né? E eu lembro assim que eu cheguei a chorar com o que ele me disse, porque ele disse assim: se preto velho teve lá, filha, é porque tinha motivo para estar lá, né? E aí a gente entendendo hoje sobre reencarnação, o que a gente estuda, a gente entende o processo porque ele teve naquela situação de escravo, né? Então foi uma lição muito assim, nossa, é o que eu digo, né? Poucas palavras às vezes, mas que a gente tem um entendimento assim, e como tu diz, de uma maneira aí que eles são mais amorosos, tudo, né? E que nenhum momento, como tu diz, trágico ou, né, o que era de dor, e sempre na poesia, como se fosse um encantamento, Exato. né? E eu presenciei, vocês também já presenciaram aqui, eu ia contar outra experiência, mas aconteceu aqui no Jardim Cristal também. Um dia que eu fui no terreiro, veio um preto velho pra gente fazer perguntas. Ele veio, se dispôs pra nós fazermos perguntas. E eu não lembro o que foi perguntado, mas ele tava falando com aquele jeitinho de preto velho, aquele jeitinho errado de falar o português, tal. E aí ele foi mudando e foi falando intelectualmente. Pra mostrar pra gente que aquilo é só uma maneira. Ele não é aquilo. Ele usa aquilo pra se apresentar. Pra trazer, despertar em nós compaixão. Despertar em nós amor, despertar humildade, simplicidade. É isso que o arquétipo dele veio trabalhar em nós. Isso não quer dizer que ele é um preto velho que tá cheio de cicatriz nas costas, né? Por isso que eu digo que é essa forma que eu acredito, porque é essa forma que eu presencio. Né? E a gente já teve aqui um extrafísico que veio, foi para realmente ensinar uma pessoa também que tinha preconceito, né? E veio como um extrafísico e foi se transformando em preto velho, né? Na mesma incorporação. Então é um aprendizado muito grande, assim. E aí a gente tem a mesma coisa com o Exu, né?
É um arquétipo, É um que arquétipo, tá aí né? pra trabalhar algumas questões, tá aí pra ensinar a gente que não é só humildade, compaixão, amor, simplicidade, que muitas vezes precisa existir a firmeza, a dureza. Eu escutei de um terapeuta também que ensina, tal, dá aulas, ele falando nisso, que às vezes você vai numa gira de preto velho fala bonito, fala, pô, você não entendeu nada que ele falou. Vai numa gira de Exu, ele te dá uma na primeira, você entendeu? Então depende, né, da pessoa também, às vezes não... E é o que cada um se identifica, né? Por exemplo, tu só queria ouvir o preto velho. Queria. Né? Eu já ficava um pouco assim, tipo, eu sempre achei fofinho, mas tipo, tá. Então. Daí fala, né, paradinho, bonitinho. Tu já gosta mais? Eu já gosto mais do movimento, né? E aí vai de cada um. Vai de cada um. De cada um. Assim como vai deles, né? Também. Né? As duas vias, né? É, isso aí. É. E aí tem os que a gente se identifica mais, os que a gente se identifica menos, e a gente vai aprendendo com eles conforme eles vão se aproximando de nós, né? E voltando um pouquinho o que tu falou antes lá no comecinho, que do Exu que falou, né? Eu também tenho que trabalhar meu ego ainda, né? Então tem muitas pessoas que têm a visão de que qualquer que venha, que eles são muito, muito acima de você. E só que existe uma troca, eles também têm um aprendizado com a gente. Né? Isso é muito importante. É que não existe acima e abaixo, né? Existe expansão de consciência. Exato. Tem uma expansão de consciência maior. Agora, o dia que você encontrar um Exu que se posicionar como maior do que você, qualquer entidade, qualquer espírito, qualquer ser que se posicionar como acima, desconfie. Não Exato. é esse o posicionamento deles. Exato. E isso foi uma crença que foi quebrada, né? Que eu sempre fiquei indignada com isso. Que aparecia algum extrafísico aqui, alguma entidade pra falar. E eu ficava lá ouvindo, porque eu fico questionando tudo dentro da minha cabeça. E se eu fico revoltada, eu falo mesmo. Eu falo assim, não entendi. Ou então eu falo, tá, mas eu não concordo. Eu falo. E porque eu entendo, somos iguais. Se somos iguais, eu posso questionar, Claro. né? E aí você já vem de uma geração em que o que vem primeiro fala, o outro baixa a orelha, né? E aí eu lembro que a gente vocês tinham essa posição mais de, vamos chamar de respeito. Que não é exatamente essa palavra, porque respeito eu também tenho, né? Mas vamos chamar de um respeito. Em que ele falou, eu vou só fazer a sim, senhor. Né? Eu lembro uma vez, Por isso que aquela vez eu sentei com ele e comecei a questionar. Que foi a primeira vez que realmente eu botei uma coragem. Eu digo, não, eu não posso continuar. Isso aqui tem que ser questionado. E esse aqui eu vou ver com ele. Eu lembrei uma vez disso que você está falando. Que aí até terminou, eu falei pra vocês, nossa, eu entendi tudo, não compreendi nada. Porque eu não tive a coragem de perguntar, porque eu tinha... Eu lembro uma vez, estavam as duas, veio uma canalização, aí a Lu canalizou, a mãe gravou no celular, mandaram pra mim. Aí eu ouvindo, aí o extrafísico pergunta... Não, veio na mãe. Isso. A mãe canalizou, a Lu gravou. Aí perguntou pra Lu. Falou um monte de coisa. Eu não entendi bulhufas. Aí perguntou pra Lu, compreende? E ela, Aí eu falei, duvido que compreendeu. Aí depois terminou, eu falei, entendi tudo, não compreendi nada. Aí eu cheguei depois pra Lu, eu falei, Lu, me explica aquela parte lá que eu não entendi. Só que né, a gente como você falou, eu falei, não vou perguntar não, meu Deus, né, não sei nem o que eu... Isso. Então. E tudo a gente vai aprender. E existe o medo, né? O medo de mostrar que eu não tô entendendo, o medo de dizer que eu não tô entendendo porra nenhuma do que tá falando, né? É tudo grego. É por isso que eu sou tão afrontosa. Porque fala, porque você deve fazer isso, isso, aquilo. Você não sabe disso? Quantas vezes a espiritualidade me falou? Mas você nunca leu sobre isso? Você não estudou? Você fala, não dá tempo de estudar tudo, dá licença. Estudei alguma coisa, outra coisa. Mas eu ainda gosto de fazer nada às vezes. Então não estudo tudo, né? E mas já fui questionada, você nunca leu a Bíblia? Já me perguntaram isso várias vezes. Falei, ainda não, moço. Ainda não, moço. E com isso a gente vai soltando os medos, né? E a gente também se questiona mais, né? Questiona eles também, porque eu acho que é importante esse questionamento, porque a gente precisa se conhecer e a gente necessita entender
né? Não é o simplesmente, como a Sara disse. Não é aceitar. Não, mas falou que é assim. Tá, mas para que assim? Exatamente para o quê? Como? Onde? Por quê, né? Por quê? Exato. Pega uma vela, pra quê? Por quê? Me explica, né? Não é baixar a cabeça e fazer tudo também. Exato. Mas aí é uma questão de relacionamento, né? Realmente com o Exu você conhece, Claro, vai aprofundando, vai criando você vai sentindo, confiança, né? E vai indo, né? Vai criando afinidades, né? Isso aí. Bem isso. Uma coisa que eu queria falar que eu tinha, e muita gente tem, é quando eles vêm com a risada, aquela risada estridente, né? Diabólica. Diabólica, nossa, satânica. É pra É porque eles podem, amor, é por isso. Mas eles usam muito para equalizar a energia, para limpar o ambiente. Então, na frequência do som, né? Na frequência do som. Do chakra laríngeo, porque é aqui que está a comunicação, a vibração, né? Então é pelo laríngeo. Então a risada, a gargalhada, na verdade nem a risada, a gargalhada é para ajudar na limpeza. Nas constelações, os Exus fazem o final, né? Eles terminam. A última limpeza que a gente faz, né? Das energias. Então, quando vem os Exus, é gargalhada, né? Um gargalho daqui. Então, um bate daqui, outro bate daqui. O bater, né? O bater é também para o pulso energético, né? Que é para dar aquele estrondo para limpar. Então, é por isso. Eu demorei a entender. Porque eu morria de medo. Né? E aí vou pegando o gancho com você, né? Tá. Mas uma gargalhada, uma frequência, sim. Porque tudo é ressonante. Aí que vem as histórias, o quanto a gente precisa estudar. Porque se você está falando uma gargalhada, ela está numa frequência sonora, tudo aqui é energia. Tudo é frequência. Tudo é frequência. Você pode medir a frequência de uma flor, de uma célula, de uma música. Exato. A gente está acostumado à frequência, imaginar só ou a frequência de rádio, né? Ou a frequência do som. Como de uma cadeira, você mede a frequência energética dela. Uma coisa bacana também, que a gargalhada deles é quase um mantra deles. Então, a gente não faz né? Eles é a gargalhada. Então, a gente tem que justificar um pouco isso, né? Sim. As pessoas teriam que conhecer um pouco mais a respeito. Não tenham medo de Exu. Não tenham medo da gargalhada dele, gente. Não tenham medo de Exu. Você acaba indo junto com o somzinho. Ri junto, gente. Ri junto que é divertido. É muito divertido. Com certeza.